Olá, então bem-vindos. Aqui é o nosso 35º encontro do grupo de leitura do Capital Livro 1, Sociedade e Economia Política. Hoje, 26 de agosto. Bom, sempre gosto de retomar aqui, né, o nosso voo panorâmico aqui nas sessões do livro. Então, a gente está aqui na parte do livro 1, na seção 4, Produção do Mais Valor Relativo, capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria. Então, a gente está lendo aqui o item 3, efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. Então, vamos lá, a leitura. A revolução do meio de trabalho constitui, como vimos, o ponto de partida da grande indústria. O meio de trabalho revolucionado assume sua forma mais desenvolvida no sistema articulado de máquinas da fábrica. Antes de vermos como esse organismo objetivo se incorpora a material humano, examinemos algumas repercussões gerais dessa revolução sobre o próprio trabalho. Item A. Apropriação de forças de trabalho subsidiárias pelo capital. Trabalho feminino e infantil. À medida que se torna prescindível a força muscular, a maquinaria converte-se no meio de utilizar trabalhadores com pouca força muscular ou desenvolvimento corporal imaturo, mas com membros de maior flexibilidade. Por isso, o trabalho feminino e infantil foi a primeira palavra de ordem da aplicação capitalista da maquinaria. Assim, esse poderoso meio de substituição do trabalho e de trabalhadores transformou-se prontamente num meio de aumentar o número de assalariados, submetendo ao comando imediato do capital todos os membros da família dos trabalhadores, sem distinção de sexo nem idade. O trabalho forçado para o capitalista usurpou não somente o lugar da recreação infantil, mas também o do trabalho livre no âmbito doméstico, dentro de limites decentes e para a própria família. Nota 120. Durante a crise do algodão que acompanhou a Guerra Civil Americana, o governo inglês enviou o Dr. Edward Smith a Lancashire, Cheshire, etc., para informar sobre a condição sanitária dos trabalhadores da indústria goldoeira. Ele relata, entre outras coisas, no que diz respeito à higiene, a crise, deixando de lado o fato de ela ter banido os trabalhadores da atmosfera da fábrica, teria várias outras vantagens. As mulheres operárias encontravam agora tempo livre necessário para amamentar suas crianças, em vez de envenená-las com Godfrey's Cordial, um opiato, entre parênteses. Elas dispunham de tempo para aprender a cozinhar. Lamentavelmente, essa arte culinária lhes chegou no momento em que nada tinham para comer. Vê-se, porém, como o capital, visando sua autovalorização, usurpou o trabalho familiar necessário para o consumo. Mesmo assim, a crise foi usada para, em escolas especiais, ensinar as filhas dos operários a costurar, para que jovens trabalhadoras que fiam para o mundo inteiro aprendessem a costurar, foram necessárias uma revolução na América do Norte e uma crise mundial. Nota de Marx. O valor da força de trabalho estava determinado pelo tempo de trabalho necessário à manutenção não só do trabalhador adulto individual, mas do núcleo familiar. Ao lançar no mercado de trabalho todos os membros da família do trabalhador, a maquinaria reparte o valor da força de trabalho do homem entre sua família inteira. Ela desvaloriza, assim, sua força de trabalho. É possível, por exemplo, que a compra de uma família parcelada em 4 forças de trabalho custe mais do que anteriormente a compra da força de trabalho de seu chefe. Mas, em compensação, temos agora 4 jornadas de trabalho no lugar de uma. E o preço delas cai na proporção do excedente de mais trabalho dos 4 trabalhadores em relação ao mais trabalho de um.
Para que uma família possa viver, agora são 4 pessoas que têm de fornecer ao capital não só trabalho, mas mais trabalho. Desse modo, a maquinaria, desde o início, amplia, juntamente com o material humano de exploração, ou seja, com o campo de exploração propriamente dito do capital, também o grau de exploração. Nota 121. Abre aspas. O número dos trabalhadores aumentou muito por causa da substituição crescente do trabalho feminino por masculino. E, acima de tudo, do trabalho infantil por trabalho adulto. 3 meninas de 13 anos, com salários de 6 a 8 shillings por semana, substituíam agora um homem de idade madura e cujo salário variava entre 16 e 45 shillings. Aqui, T. de Quincey, a lógica da política econômica. Leonardo? É só uma observação, porque eu estou lendo aqui junto o da edição dos economistas. E aí, eu achei curioso, porque na nota é igualzinho, mas aqui aparece ao contrário, quando fala cada vez mais trabalho aí masculino por feminino. E aí tá feminino por masculino. E não faz muito sentido, porque na verdade é trabalho masculino por feminino mesmo, né? Não é mulheres que trabalhavam que foram substituídas por homens. Mas aí tá invertido na nota da Boitempo. Só essa observação. Aqui, né? Ok. Obrigado. Vamos lá. Como certas funções da família, por exemplo, cuidar das crianças e amamentá-las, etc., não podem ser inteiramente suprimidas, as mães de família confiscadas pelo capital têm de arranjar quem as substitua em maior ou menor medida. É necessário substituir por mercadorias prontas os trabalhos domésticos que o consumo da família exige, como costurar, remendar, etc. A um dispêndio menor de trabalho doméstico corresponde, portanto, um dispêndio maior do dinheiro, de modo que os custos de produção da família operária crescem e contrabalançam a receita aumentada. A isso se acrescenta que a economia e a eficiência no uso e na preparação dos meios de subsistência se tornam impossíveis. Sobre esses fatos, encobertos pela economia política oficial, encontra-se um abundante material nos reports dos inspetores de fábrica e da Children's Employment Commission, e particularmente nos Reports on Public Health. Além disso, a maquinaria revoluciona radicalmente a mediação formal da relação trabalhista, o contrato entre o trabalhador e capitalista. Com base na troca de mercadorias, o primeiro pressuposto era de que capitalista e trabalhador se confrontassem como pessoas livres, como possuidores independentes de mercadorias, sendo um deles possuidor de dinheiro e de meios de produção e o outro possuidor de força de trabalho. Agora, porém, o capital compra menores de idade ou pessoas desprovidas de maioridade plena. Antes, o trabalhador vendia sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa formalmente livre. Agora, ele vende mulher e filho. Torna-se mercador de escravos. A demanda por trabalho infantil assemelha-se com frequência também em sua forma à demanda por escravos negros, como se costumava ler em anúncios de jornais americanos. Nota 122. Também, Marx. Em contraste com o grande fato de a limitação do trabalho feminino infantil nas fábricas inglesas ter sido conquistado ao capital pelos trabalhadores masculinos adultos, ainda se lê nos relatórios mais recentes da Children's Employment Commission atitudes verdadeiramente revoltantes, próprias de comerciantes de escravos por parte de pais trabalhadores no que concerne ao tráfico de crianças. Mas o fariseu capitalista, como se pode ver nesses mesmos reportes, denuncia essa bestialidade por ele mesmo criada, eternizada e explorada, e que em outras ocasiões ele determina liberdade de trabalho, entre aspas. Aqui, abre aspas,
Recorreu-se ao trabalho infantil até mesmo para que as crianças trabalhem por seu próprio pão de cada dia. Sem forças para suportar faina tão desproporcional, sem instrução para guiar sua vida futura, foram jogadas numa situação física e moralmente corrompida. O historiador judeu observou, com respeito à destruição de Jerusalém por Tito, que não era de admirar que a cidade tivesse de ser destruída, de maneira tão terrível, quando lá uma mãe desumana sacrificara seu próprio rebento para saciar os impulsos de uma fome absoluta. Aqui, tal de Carlyle, 1833, Public Economy Concentrated. Chamou minha atenção, diz, por exemplo, um inspetor de fábrica, de fábrica inglês, volta aspas, um anúncio na folha local de uma das mais importantes cidades manufatureiras de meu distrito, que aqui reproduzo. Precisa-se de 12 a 20 garotos, crescidos o suficiente para que possam se passar por 13 anos. Salário, 4 libras por semana. Contatar, etc. Aqui, nota 123. Aqui só a nota, a menção ao Redgrave, reportes de inspetora de fábrica, 1858. A frase, possam se passar por 13 anos, refere-se aqui, formalmente, o Factory Act, crianças menores de 13 anos só podem trabalhar 6 horas. Um médico oficialmente qualificado tem de certificar a idade. O fabricante exige, por isso, jovens que aparentam já ter 13 anos. Segundo o depoimento dos inspetores de fábrica, a diminuição, às vezes súbita, do número de crianças menores de 13 anos ocupadas pelos fabricantes devia-se, em grande parte, à atuação dos cirurgiões certificadores, que aumentavam a idade das crianças de acordo com o afã explorador dos capitalistas e a necessidade de barganha dos pais. No mal afamado distrito londrino de Bethnal Green, tem lugar, todas as segundas e terças-feiras pela manhã, um mercado público, onde crianças de ambos os sexos, a partir de 9 anos de idade, alugam a si mesmas para as manufaturas de seda londrinas. Abre aspas. As condições habituais são 1 shilling e 8 pence por semana. Entre parênteses, soma que pertence aos pais. E 2 pence para mim mesmo, além de chá. Fecha aspas. Os contratos valem apenas por 1 semana. As cenas e o linguajar, durante o funcionamento desse mercado, são verdadeiramente revoltantes. Na Inglaterra, ainda ocorre de mulheres, abre aspas, pegarem crianças da workhouse e as alugarem para qualquer comprador por 2 shillings e 6 pence por semana. Fecha aspas. Aqui, 2 notas, 124, 125. Aqui, nota 124, então, é o Children's Employment Commission, né, o report que está sendo citado, sobre a indústria. Então, o Marx Friedrich Engels, né, então, na 4ª edição, já disse que essa indústria da seda de Bethnal Green está praticamente liquidada. Nota 125, o mesmo Children's Employment Commission, o 3º report, né, que é o 5º report. Apesar da legislação, pelo menos 2.000 adolescentes continuam a ser vendidos por seus próprios pais como máquinas vivas para limpeza de chaminés. Abre parênteses, embora existam máquinas para substituí-los. Fecha parênteses, nota 126. Idem o mesmo, né, reporte. Quinto. A revolução que a maquinaria provocou na relação jurídica entre comprador e vendedor de força de trabalho, de modo que a transação inteira perdeu até mesmo a aparência de um contrato entre pessoas livres, conferiu ao parlamento inglês, posteriormente, a escusa jurídica para ingerência estatal no sistema fabril. Toda vez que a lei fabril limitava 6 horas do trabalho infantil em ramos da indústria, até então intocados, voltam sempre a ecoar as lamúrias dos fabricantes, que parte dos pais retiraria as crianças da indústria agora regulamentada, a fim de vendê-las naquelas em que ainda reina, abre
aspas, a liberdade do trabalho. Isto é, onde crianças menores de 13 anos são forçadas a trabalhar como adultos e podem, por conseguinte, ser vendidas a um preço maior. Mas como o capital é um nivelador por natureza, isto é, exige em todas as esferas da produção, como seu direito humano inato, condições iguais para a exploração do trabalho, a limitação legal do trabalho infantil num ramo da indústria torna-se a causa de sua limitação em outro. Já mencionamos a deterioração física das crianças e dos adolescentes, bem como das trabalhadoras adultas, que a maquinaria submete à exploração do capital, primeiro diretamente nas fábricas que se erguem sobre seu fundamento, em seguida indiretamente, em todos os outros ramos industriais. Por isso, detemo aqui num único ponto. 2 pontos, a monstruosa taxa de mortalidade de filhos de trabalhadores em seus primeiros anos de vida. Na Inglaterra, há 16 distritos de registro civil que apresentam, na média anual, apenas 9.085 casos de óbito. Abre aspas, em um distrito, apenas 7.047 para cada 100 mil crianças vivas, com menos de 1 ano de idade. Em 24 distritos, entre 10 e 11 mil. Em 39 distritos, entre 11 e 12 mil. Em 48 distritos, entre 12 e 13 mil. Em 22 distritos, mais de 20 mil. Em 25 distritos, mais de 21 mil. Em 17, mais de 22 mil. Em 11, mais de 23 mil. Em Hull, Wolverhampton, Ashton-under-Lyne e Preston, mais de 24 mil. Em Nottingham, Stockport e Bradford, mais de 25 mil. Em Wisbech, 26.001. Em Manchester, 26.125. Manchester sempre famoso, né, pela fabricação de algodão. Nota 127. O 6º reporte sobre saúde pública, 1864. Como evidenciou-se uma investigação médica oficial em 1861, desconsiderando as circunstâncias locais, as altas taxas de mortalidade se devem preferencialmente à ocupação extradomiciliar das mães, que acarreta o descuido e os maus tratos infligidos às crianças, e aí incluído que, entre outras coisas, uma alimentação inadequada ou a falta dela, a administração de opiáceos, etc., além do inatural estranhamento da mãe em relação a seus filhos, que resulta em sua esfomeação e envenenamento intencionais. Já nos distritos agrícolas, em que a ocupação feminina é mínima, a taxa de mortalidade é, ao contrário, a menor de todas. Porém, a Comissão de Inquérito de 1861 chegou ao resultado inesperado de que, em alguns distritos puramente agrícolas situados na costa do Mar do Norte, a taxa de mortalidade de crianças menores de 1 ano quase alcançou a dos distritos fabris de pior fama. Esse fenômeno faz com que o Dr. Julian Hunter fosse incumbido de investigar esse fenômeno in loco. Seu relatório está incorporado ao 6º Report on Public Health. Até então, supunha-se que a malária e outras doenças típicas de áreas baixas e pantanosas eram as responsáveis pela dizimação das crianças. A investigação revelou exatamente o contrário, a saber, abre aspas, que a mesma causa que erradicou a malária, isto é, a transformação do solo pantanoso durante o inverno e de área das pastagens durante o verão em terra fértil para a plantação de cereais, provocou a extraordinária taxa de mortalidade entre os lactantes. Então, uma série aqui, né, até nota 131. Então, aqui ele está falando na 3ª edição natural, nota 128. O inquérito de 1861, mostrou que, além disso, que enquanto nas circunstâncias descritas as crianças pequenas pereceram sob negligência e os maus tratos implicados pelas ocupações de suas mães, essas se tornam, num grau assustador, desnaturada em relação a seus rebentos. Comumente, não se incomodam muito a morte deles, e às vezes até mesmo tomando medidas diretas para provocá-la. E aqui
Ibiden, aqui é o outro report do Dr. Julian Hunter, na mortalidade excessiva dos infantes, e a mesma citação. Leonardo? Não, é só uma observação semelhante à outra, né? Na citação aí desse Julian Hunter, termina falando lactantes, né? E aqui na edição dos economistas aparece como mortalidade infantil, que me parece mais assim explícito, direto, né? Para entender o fenômeno em questão. É só isso que eu ia observar. O Fernando levantou a mão também. Não, uma pequena observação. No caso mais crítico, tem 260 mortes para cada 1.000 habitantes, que ele cita, no caso mais elevado. Só para você ter uma ideia, no Brasil... 26 mil, desculpa. 26 mil. Não, 260 mil? 26 mil. 26 mil. 26 mil. Em Wisberg. 26 mil em 100. Em 100 mil. Então dá 260 em 1.000. Tá? Ok. Uhum. Então, só para ter uma ideia, atualmente, em 2023, no Brasil, é de 12,5 a cada 1.000. Hoje. Brasil. Tá? Você vê uma coisa, assim, estrondosa, absurda. Tá? Em Cuba parece que é 2,3. Ou 3,4, parece. Bom, era mas realmente é um número espantoso, né, de mortalidade infantil ali no século XIX. E aí outra coisa que me chamou a atenção também, não sei se eu entendi corretamente, mas me parecia que nesses lugares em que obtinha o trabalho feminino mais intenso do que nos outros, a mortalidade infantil era maior. E parece que é isso que eu captei aqui do... Ops, o Caio caiu aqui. Acho que ele já deve voltar. Mas o que eu captei aqui era isso, né? Ele estava se referindo que era maior, né? Aí eu fiquei pensando assim, o Caio voltou? Voltou, né? Eu estava só continuando a falar ali o comentário que eu ia fazer, mas você escuta a gente, né, Caio? Tá. Não, o que eu ia dizer, ele está dizendo aqui, né? Como demonstrou uma investigação médica oficial de 1861, aí ele vai dizer, as altas taxas de mortalidade se devem principalmente à ocupação extradomiciliar das mães e ao descuido e maus trato das crianças daí decorrentes. Ou seja, essa substituição do trabalho masculino, não é substituição, de certa maneira, assim, masculino pelo feminino, ela tinha um outro impacto também, que era aumentar a mortalidade infantil. É um pouco isso que o relatório está dizendo, né? Bom, faz sentido, porque esse trabalho do cuidado, né, que hoje em dia tem esse nome de economia do cuidado e tal, isso em geral é um trabalho executado pelas mulheres, né? Então, se as crianças não têm a supervisão das mães, digamos que elas vão estar muito mais expostas a situações de risco, uma alimentação talvez menos regular, um cuidado com a higiene, etc., também menos atencioso, né? Foi isso que me chamou a atenção, na linha do que o Fernando tinha dito, um comentário mais crítico aí sobre esses dados, né? Um outro ponto interessante é a demanda. Quer dizer, você tem um aumento da oferta tão grande, que você precisava de mão de obra, né? Abstraindo-me do grau de exploração, aí ele não fala da taxa de desemprego, não fala nada, mas dá a impressão que o nível de atividade econômica aí era extraordinariamente crescente, a ponto de você precisar aumentar a força de trabalho, e esse aumento do nível da força de trabalho implicava então fica uma dúvida, né, se isso aí era um aumento da taxa de exploração, porque estava recrutando trabalhadores com um salário menor, né?
ou se era um aumento da demanda que forçava um aumento da oferta. Então, havia escassez de mão de obra. O recurso para não aumentar o salário era recrutar uma força de trabalho com um pagamento menor, né, com uma remuneração menor. Para mim, me dá impressão, entende? Que esse aumento da oferta, tinha um aumento da oferta, e esse aumento da oferta está diretamente ligado à situação econômica, né? E as relações da Inglaterra de exportação, etc. Isso que me chama a atenção. Qual é a origem disso? Se é um aumento da demanda ou se é um aumento da taxa de exploração do trabalho, né? Só para ver se eu entendi, Fernando, você está falando um aumento da oferta de trabalhadores? De Não, força não, de trabalho? eles passaram a recrutar o trabalho feminino e infantil com uma taxa de remuneração menor, né? Então, se fala assim, isso se deve a quê? Ao aumento da taxa de exploração ou uma necessidade do aumento da força de trabalho, né? Por causa para atender um crescimento da demanda, né? Eu ficaria com essa dúvida aí. Eu acho que, independente vamos dizer assim, das questões mais conjunturais, né, que você pode ter um aumento de demanda ou, ou da oferta de trabalho, né, aumento da exploração. O ponto aqui nesse capítulo que a gente está olhando é assim: o sistema de maquinaria, o sistema fabril, ele abriu essa possibilidade. Vamos, e talvez dar um passo para trás, imaginar que não existe o sistema de máquinas, ou seja, o trabalho fabril ele é demandante fisicamente do ponto que você precisa que o homem exija, né? Exige um certo nível de força física para exercer essa função. Então, a exploração do trabalho infantil e das mulheres, ele não vai acontecer nesse cenário, porque as condições técnicas e o desenvolvimento das forças produtivas não comporta, né? Ele demanda um certo tipo de trabalhador. O ponto é, a partir do momento que você mudou a técnica, essa possibilidade ela vai se abrir, e aí os movimentos são múltiplos, mas eu acho que a pressão do sistema por uma crescente exploração, né, taxa de exploração, porque você está sempre pressionado para aumentar o lucro, né? Eu acho que ela se dá por aí, né? Mas eu acho que o mais importante é a mudança estrutural e que ela vai ser, vamos dizer assim, permeada ao longo do tempo pelas questões conjunturais de uma demanda muito grande pelos produtos ingleses ou uma questão da dinâmica interna do mercado de trabalho. Historicamente, aqui no Brasil, eu passei essa mudança, porque eu tenho idade para isso, a inclusão do trabalho feminino, né, foi praticamente devido à redução da remuneração do chefe de família, né? Quer dizer, então, as mulheres precisaram entrar no mercado de trabalho, especialmente durante o período da ditadura, né, quando houve um arroxo salarial muito forte. Então, aí, na verdade, houve uma redução da remuneração da força de trabalho e a necessidade da mulher entrar no mercado de trabalho, né, para compensar. Isso ocorreu a partir dos anos 70, mais ou menos. E depois e a outra coisa também, durante a guerra, especial a Segunda Guerra Mundial,
houve uma mudança importante no mercado de trabalho mundial, praticamente, com a introdução das mulheres no mercado de trabalho devido ao recrutamento dos homens para ir no fronte de guerra, né? Coisa que nunca mais... E ainda aí tem uma coisa muito interessante, o desenvolvimento dos utensílios domésticos para redução do trabalho doméstico no mundo capitalista, no mundo do bloco soviético, um pouco diferente, que era atividades coletivas, né? Lavanderias, salas de banho, enfim, refeitórios coletivos, etc., para redução do trabalho doméstico, né? Mas no capitalismo houve o desenvolvimento desses utensílios domésticos, liquidificador, aspirador de pó, essas coisas todas que já tinham nos Estados Unidos, um micro-ondas também, coisas assim. Então, não, só para dar um toque histórico nesse negócio do trabalho feminino. E ainda por cima, essa feminização do trabalho, que é uma matemática que agora está um pouco, não se fala tanto, mas a questão de 10 anos atrás era muito comum essa expressão. Valeu. Bem rapidamente, eu acho que vai desenvolver isso ao longo do texto, mas a discussão que está em volta aqui, primeiro, você tem uma depreciação do valor da força de trabalho. Acho que vai chegar me lembro quando eu li esse capítulo um tempo atrás, ele chega a citar textualmente que o salário que se pagava um chefe de família agora é distribuído entre todos os membros da família. Então, você tem uma depreciação do valor da força de trabalho. A maquinaria, ela produz isso. O segundo elemento, né, que também está ao longo do capítulo, né, a maquinaria, ela é uma forma de aumentar a mais-valia, ela produz, nesse primeiro momento, uma forma de aumentar a mais-valia relativa, embora não pelo aumento ou incremento da produtividade, mas o aumento do grau de exploração da força de trabalho. Por isso que você contrata aí o trabalho infantil e o trabalho feminino, né? Então aqui entra a discussão da intensidade do trabalho, ou seja, você pode aumentar a mais-valia relativa por jornadas mais intensas. Por isso que os moleques morrem, se esgota, as mães cansadas dão veneno para os filhos, que além de estar numa jornada extenuante de trabalho, ainda chegar em casa e ter que cuidar dos meninos. Ou seja, a maquinaria ela produz, num primeiro momento, uma verdadeira degradação moral da classe operária e uma degradação da subjetividade feminina e tal. Mas eu acho que, nesse primeiro momento aqui, eu acho que tem a ver com isso, né? Como é que se aumenta, né? Sem incrementar a produtividade, você produz uma mais-valia relativa a partir da intensificação da exploração do trabalho, né? Mas isso ele vai desenvolvendo ao longo aí do texto e tudo mais. Não, eu acho que é bom, Vilos, eu acho que é interessante, de fato, só um ponto rápido aí, essa questão histórica que o Fernando estava comentando e também o Arlen chamou a atenção aqui, a questão do aumento da exploração, né? Eu acho que essas duas coisas são possíveis, o rebaixamento do salário e o aumento da exploração, porque a entrada da mulher e da criança no mercado de trabalho, ela aumenta o exército industrial de reserva. E se ela aumenta o exército industrial de reserva, isso quer dizer que ela diminui o poder de barganha dos trabalhadores. É claro que, especificamente, isso, né? E aí vai, acho que, aparecendo essas coisas. Aumenta a exploração do trabalho, reduz o salário do chefe da família, e aí ele tem um elemento que eu acho que é isso, aumentou o mercado de trabalho. Porque essa divisão, vamos dizer, sexual da
do trabalho, ela tinha um caráter muito mais demarcado até a Revolução Industrial, assim, me parece, né? Eu acho que da Revolução Industrial em diante, isso já, hoje em dia, inclusive, é comum a gente ver trabalhos que eram historicamente coisa de homem, né? Sendo executado, e mesmo aqueles trabalhos são historicamente coisa de mulher, sendo executado por mulheres. Então, desde a Revolução Industrial, isso vai meio que bagunçando. Acho que tem essa dimensão de incorporar o exército industrial de reserva, aumentar ele, e aí isso afeta o poder de barganha. Né? Mas, enfim, eu não sei se é de oferta ou de demanda. Eu acho que é meio que as duas coisas ao mesmo tempo. Depende de onde você olha, você vê um problema de oferta. Se você olha de outro lado, você vê um problema de demanda. Parece que é um pouco por aí. Então, um outro ponto interessante é que esse tipo de trabalho é um trabalho desqualificado em termos de conhecimento. Tá? Você não, ou se uma criança de 12 anos ou 13 anos, ela não pode fazer nenhum tipo de trabalho que exige uma especialização. Então, um outro efeito da maquinaria também, aí no caso, é um recrutamento de uma força de trabalho, um aumento do recrutamento de uma força de trabalho menos qualificada. Menos qualificada. Então, se você vê a história do sindicalismo britânico, você vê que demorou muito tempo, mas muito tempo, coisa de 50 anos, para que houvesse sindicato de atividades consideradas não qualificadas. Os grandes sindicatos eram sindicatos da nata operária, aqueles que tinham uma qualificação. Inclusive, havia uma discriminação entre eles. Né? Eles não... havia um fracionamento da classe trabalhadora entre os trabalhadores qualificados e os desqualificados. E os desqualificados tiveram uma dificuldade imensa de unificação ou de sindicalização. Então, aí se nota isso, quer dizer, qual foi a maquinaria aumentou a desqualificação, e a desqualificação dificultou muito a sindicalização, né? É o que se vê hoje, é o que se vê hoje com o Uber, com os centros de atendimento ao cliente, com essas atividades de muito pouca qualificação, né? Que recrutam pessoas que não têm muita formação e têm uma dificuldade enorme de unificar os seus objetivos, né? Bem, mais algum comentário? Vamos lá, ler mais um trechinho aqui, então. Os 70 clínicos gerais ouvidos pelo Dr. Hunter naqueles distritos foram, abre aspas, impressionantemente unânimes quanto a esse ponto. Com a revolução no cultivo do solo, foi introduzido com efeito o sistema industrial. Abre aspas. Mulheres casadas, que divididas em bandos, trabalham junto com moças e rapazes, são postas à disposição... Opa, não está mostrando o texto, desculpa. Peraí que eu quiser o projeto aqui, o Caio. Eu posso fazer isso? Não, é porque acho que foi que eu saí da sala sem querer. Ah, sim. Pois eu estava olhando aqui no outro. Eu caí da sala e esqueci de voltar ao texto. Obrigado, Fernando, por lembrar aqui. Então, aqui, né, os 70 clínicos gerais, então ele está fazendo aqui um comentário, né? Mulheres casadas que, divididas em bandos, trabalham junto com moças e rapazes, são postas à disposição do arrendatário por um homem chamado de
mestre do bando, gangmaster, que aluga o bando inteiro por certa quantia. Esses bandos costumam se deslocar muitas milhas para longe de suas aldeias, podendo ser encontradas pelas estradas rurais de manhã e ao anoitecer. As mulheres vestindo anáguas curtas e saias e botas correspondentes, e às vezes calças, muito fortes e saudáveis na aparência, mas arruinadas pela depravação habitual e indiferente às consequências nefastas que sua predileção por esse modo de vida ativo e independente acarreta aos seus rebentos, que definham em casa. Nota 1132, aqui está Ibidem, né, o repórter aqui do Dr. Julian Hunter. Nesses distritos agrícolas, reproduzem-se todos os fenômenos dos distritos fabris, e em grau ainda maior, o infanticídio disfarçado e a administração de opiatos às crianças. Nota 133. Tal como nos distritos fabris ingleses, também nos distritos agrícolas, o consumo de ópio aumenta dia a dia entre os trabalhadores adultos. Abre aspas. Promover a venda de opiatos é o grande objetivo de alguns grandes comerciantes. Os farmacêuticos os consideram como o artigo de maior saída. Ibidem, né? Então, a Big Pharma, né? Meu conhecimento, abre aspas, né, para outra nota. Meu conhecimento do mal por ele causado, diz o Dr. Simon, médico do Privy Council inglês e redator-chefe dos relatórios sobre Public Health. Deve servir como justificativa da profunda repugnância que me inspira todo emprego industrial em grande escala de mulheres adultas. De fato, proclama o inspetor de fábrica Robert Baker num relatório final. Será uma felicidade para os distritos manufatureiros da Inglaterra quando se proibir a toda mulher casada com filhos de trabalhar em qualquer tipo de fábrica. Então, nota 134, 135. Ibidem também a mesma nota que o Dr. Hunter e um relatório dos inspetores de fábrica, 1862. Este inspetor de fábrica havia sido médico. Não? Aqui demais. A corrupção moral decorrente da exploração capitalista do trabalho de mulheres e crianças foi exposta de modo tão exaustivo por Friedrich Engels em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra e por outros autores que aqui me limito apenas a recordá-la, mas a devastação intelectual artificialmente produzida pela transformação de seres humanos imaturos em meras máquinas de fabricação de mais valor, devastação que não se deve confundir com aquela ignorância natural, espontânea, que deixa o espírito inculto sem estragar sua capacidade de desenvolvimento, sua própria fecundidade natural. Acabou por obrigar até mesmo o parlamento inglês a fazer do ensino elementar a condição legal para o uso, entre aspas, produtivo de crianças menores de 14 anos em todas as indústrias sujeitas à lei fabril. O espírito de produção capitalista resplandece com toda claridade na desleixada redação das assim chamadas cláusulas educacionais das leis fabris. Na falta de um aparato administrativo, sem o qual esse ensino compulsório se torna, em grande parte, ilusório, na oposição dos fabricantes, até mesmo essa lei do ensino e dos subterfúgios e trapaças práticas a que recorrem para burlá-la. O comentário, abre aspas, a culpa cabe unicamente ao Poder Legislativo, por ter aprovado uma lei enganosa, que, sob a aparência de cuidar da educação das crianças, não contém um único dispositivo que assegure o cumprimento desse pretenso objetivo. Nada determina, salvo que as crianças, durante certa quantidade de horas diárias, entre parênteses 3 horas,
devem permanecer encerradas entre as quatro paredes de um lugar chamado escola, e que o patrão da criança deve receber semanalmente um certificado emitido por uma pessoa que assina na qualidade de professor ou professora. Nota 136. Aqui, Leonard Horner, nos relatórios de inspetores de fábrica, 1857. Antes que se promulgasse a Lei Fabril emendada de 1844, não era raro que os certificados de frequência escolar viessem assinados com uma cruz pelo professor ou professora, pois eles mesmos não sabiam escrever. Abre aspas. Ao visitar uma escola que expedia tais certificados, impressionou-me tanta ignorância do professor que lhe perguntei: desculpe, mas o senhor sabe ler? Sua resposta foi: bom, alguma coisa. Para se justificar, acrescentou: de qualquer modo, estou à frente de meus alunos. Durante a elaboração da Lei de 1844, os inspetores de fábrica denunciaram a situação vergonhosa dos locais chamados de escolas e cujos certificados eles tinham de aceitar como plenamente válidos do ponto de vista legal. Tudo o que lograram foi que, a partir de 1844, os números no certificado escolar tinham de ser preenchidos pelo próprio professor, que também tinha de assiná-lo com seu nome e sobrenome. Nota 137, também mais um relatório aqui, 1855. Sir John Kincaid, inspetor de fábrica na Escócia, relata experiências semelhantes no exercício de sua função. Abre aspas. A primeira escola que visitamos era mantida por uma tal de Senhora Anne Keating. Respondendo à minha solicitação de que soletrasse seu nome, ela logo cometeu um deslize, ao começar com a letra C, mas, corrigindo de pronto, disse que seu sobrenome é que começava com K. Olhando sua assinatura nos livros de certificados escolares, reparei, no entanto, que ela o escrevia de diferentes maneiras, ao mesmo tempo que sua caligrafia não deixava qualquer dúvida acerca de sua inépcia para o magistério. Ela própria reconheceu que não sabia preencher o registro. Numa segunda escola, encontrei uma sala de 15 pés de comprimento e 10 pés de largura, e contei nesse espaço 75 crianças a grunhir algo incompreensível. No entanto, não é apenas nesses antros lamentáveis que as crianças recebem certificados escolares sem nenhuma instrução, pois em muitas outras escolas, apesar de o professor ser competente, seus esforços fracassam quase que por completo em meio à turba desnorteante de crianças de todas as idades, a partir de 3 anos. Seus ganhos, miseráveis no melhor dos casos, dependem inteiramente do número de pence que ele recebe do maior número possível de crianças que possam ser espremidas numa sala. A isso se acrescenta um módico mobiliário escolar, a falta de livros e outros materiais didáticos e o efeito deprimente que exerce sobre as pobres crianças uma atmosfera viciada e fétida. Estive em muitas dessas escolas, onde vi turmas inteiras de crianças fazendo absolutamente nada. E isso é atestado como frequência escolar, e tais crianças figuram na estatística oficial como educadas. Aqui, 2 notas, 138 e 139. 138, relatório de fábrica do Sir John Kincaid. 139, Leonard Horner, né, 1858, 1857. Na Escócia, os fabricantes procuram, na medida do possível, excluir as crianças obrigadas a frequentar a escola, o que basta para evidenciar o grande repúdio dos fabricantes contra as cláusulas educacionais. Que nota 140 é, de novo, John Kincaid. Isso se mostra de maneira grotesca e repulsiva nas estamparias de chita, etc., que são regulamentadas por uma lei fabril própria. Conforme os dispositivos dessa lei, toda criança que possa ser empregada numa dessas estamparias precisa ter frequentado a escola por pelo menos 30 dias e por não menos de 150 horas durante os 6 meses imediatamente anteriores ao primeiro dia de seu emprego.
Ao longo do período de seu emprego na estamparia, ela também precisa frequentar a escola por um período de 30 dias e de 150 horas a cada semestre letivo. A frequência à escola tende a ocorrer entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. Nenhuma frequência inferior a 2 horas e meia, nem superior a 5 horas no mesmo dia, deve ser computada como parte das 150 horas. Em circunstâncias normais, as crianças frequentam a escola pela manhã e à tarde por 30 dias, 5 horas por dia, e decorridos 30 dias, atingindo o total estatuído de 150 horas, quando, para falar sua própria língua, elas terminam seu livro, retornam à estamparia, onde permanecem de novo por 6 meses, até que vença o próximo prazo de frequência escolar, quando então retornam à escola e lá permanecem até que o livro esteja novamente terminado. Muitos jovens que frequentam a escola durante as 150 horas regulamentares, ao retornar à escola após a permanência de 6 meses na estamparia, encontram-se no mesmo ponto em que estavam no começo. Naturalmente, perderam tudo que haviam adquirido com sua frequência escolar anterior. Em outras estamparias de chita, a frequência escolar é tornada inteiramente dependente das necessidades de trabalho na fábrica. O número requerido de obras é preenchido ao longo de cada período semestral em prestações de 3 a 5 horas por vez, que podem ser dispersas pelos 6 meses. Por exemplo, num dia a escola é frequentada das 8 às 11 da manhã, no outro dia da 1 às 4 horas da tarde, e depois que a criança se ausenta alguns dias consecutivos, retorna subitamente à escola das 3 às 6 horas da tarde. É possível que ela compareça, então, por 3 a 4 dias consecutivos, ou por uma semana, mas apenas para voltar a desaparecer por 3 semanas ou por um mês inteiro, retornando apenas por algumas horas poupadas nos dias restantes, caso seu empregador não necessite dela. E assim a criança é, por assim dizer, chutada da escola para a fábrica, da fábrica para a escola, até que se tenha cumprido a soma de 150 horas. Com a incorporação massiva de crianças e mulheres ao pessoal de trabalho combinado, a maquinaria termina por quebrar a resistência que, na manufatura, o trabalhador masculino ainda opunha ao despotismo do capital. Nota 141, aqui, Redgrave. Quer comentar, Leonardo? Não, pode ler a nota aí, depois eu falo. Tá bom. Também Redgrave, de novo, os reportes dos inspetores de fábrica. Os ramos da indústria inglesa, há muito tempo submetidos à lei fabril propriamente dita, abre parênteses, não a Print Works Act, que se mencionou por último, os obstáculos opostos às cláusulas educacionais nos últimos anos foram, em certa medida, superados. nas indústrias não submetidas à lei fabril, ainda prevalecem em grande parte os critérios do fabricante de vidro J. Geddes, que esclarece o comissário de inquérito White nos seguintes termos: abre aspas, até onde posso julgar, o maior volume de instrução que uma parte da classe trabalhadora usufrui nos últimos anos teve um efeito negativo. É algo perigoso, pois os torna independentes. Aqui, a Comissão de Emprego das Crianças, quarto relatório. Finalmente, nota 142, abre aspas. O senhor I, um fabricante, informou-me que empregava exclusivamente mulheres em seus teares mecânicos, dando preferência às mulheres casadas, especialmente aquelas que tinham em casa uma família que delas dependia para sua manutenção. Tais mulheres são mais atentas e dóceis que as solteiras e se submetem aos esforços mais extremos para obter seu sustento. Desse modo, as virtudes, mais especificamente as virtudes peculiares do caráter feminino, pervertem-se em detrimento da própria mulher. E assim, tudo que é moral e terno em sua natureza, converte-se no meio de sua escravização e sofrimento. Aqui, esse livro, né, a lei de fábricas de 10 horas,
o discurso de Lord Ashley em 15 de março de 1844. E terminamos aqui o item A. E, dado a hora, acho que podemos fazer uma última rodada de comentários, né? Bom, vou começar aqui. De fato, ele está fazendo aqui muita descrição, né, essa parte desse capítulo, né, meio que mostrando um pouco a realidade dos fatos, né, tanto dos efeitos aqui da incorporação da mulher no mercado de trabalho, das crianças, mas também as próprias consequências disso, né. E aí uma coisa que me chamou a atenção é nesse final, nesse parágrafo longo aí que foi lido, que é uma citação o Redgrave, né? E na verdade ele desse relatório dos inspetores de fábricas, né? Em que ele está falando aqui sobre a questão da educação, né? Então está falando da criança ali que trabalha, né, na estamparia, mas ela tem que ter ali tantas horas, vamos dizer assim, para estar dentro da lei, né? Então, como é que funciona isso? Na verdade, não tem condição nenhuma. Olha o relato ali que foi feito. É basicamente assim, não, tem que cumprir essas horas aí, dá lá um tempo, fica lá com o livro, tenta aprender umas palavras, do jeito que der. Ah, não deu, tá bom, vai embora, vai trabalhar na fábrica. Cumpriu aquilo, cumpriu aquelas horas. E é muito curioso, porque, na verdade, se a gente olha o que é a educação privada, e, na verdade, como a educação pública está sendo nivelada pela educação privada, hoje, e eu estou falando isso, seja ensino básico, ensino superior, eu acho que tanto faz, né? A pressão para que simplesmente o cara tenha um número de horas, é a coisa, porque assim, ó, formação em si, né, ela requer muito mais tempo, ela requer um trabalho, um cuidado, né? Então, o capital não tem esse tempo, né? Mas o capital precisa que todo mundo saiba ler e escrever, mais ou menos, né? Porque vai assinar o contrato. Então, tem que saber só ler e escrever, né? Então, massifica a educação, mas só sabendo ler e escrever. Essa citação aqui me lembrou isso, me chamou a atenção, né? Um pouco, enfim, ainda que a educação pareça ser importante aqui, ela está claramente subordinada às necessidades do emprego da mão de obra infantil, né? Enfim, é isso. Vai lá, Ian. Não, um pequeno comentário, a hora já adiantou e, bom, pelo menos aqui dá para comentar, né? Do livro 3, só quando chegar o debate da renda. Não, eu esperava que vocês escrevessem um cenário de emancipação da classe, né, diante do sistema de maquinaria, né? Então, essa velha polêmica retorna, né, e me parece que o cenário não é muito animador, né? Mas a questão, talvez, aí reposicionando a minha questão, né, é que no caso do Marx é muito difícil, quando você tem uma contradição, você se firmar só num polo, né? Então, é como se o progresso que tá, digamos assim, colocado no sistema de maquinaria, ele também trouxesse uma regressividade, né? Então, por mais que ele... é uma questão de método, no fundo, a dificuldade, eu acho que de entender o Marx, eu acho que passa por aí, né? Então, de alguma medida, o capítulo ele demonstra que o sistema de maquinaria, ele aumentou, né, a exploração, o Arley descreveu isso muito bem, o Fernando também, e todo mundo aqui, né? Mas no final, o Marx chama atenção aí no último parágrafo, né, para uma questão aí, que quer dizer, há uma mudança de posição das mulheres e das crianças em relação à manufatura, né? Então, essa contradição entre a regressividade e a progressividade, para não falar dialética, né? Porque dialética é uma palavra que não explica nada, né? Enfim, mas que é dialética, né?
no fim das contas, o problema é explicar a porra da dialética, né? Então era isso, né? Não se trata de nenhum romantismo da minha parte, até porque o próprio Marx vai dizer que o Don Quixote pagou muito caro, né? Por achar que a cavalaria seria compatível com toda a forma de sociedade. Era isso. Ô Léo, na sua tradução aí, ó, no último parágrafo, com a incorporação massiva de mulheres ao pessoal de trabalho combinado, tá certo? É pessoal aí também? Pessoal de trabalho combinado, exatamente. Que é estranho, né? Eu vou ver aqui se na da civilização brasileira é igual. Pera só um segundinho. Enquanto isso, acho que o Fernando levantou a mão. Não, eu queria fazer duas observações. Uma coisa que foi uma felicidade foi a existência desses inspetores de fábrica, né? A existência desses caras. E isso aí, os inspetores de fábrica eram instruídos, quer dizer, não eram, e era um emprego garantido pelo próprio governo. Eram como se fossem fiscais do trabalho de hoje em dia, né? E eram pessoas mais cultas e com certo nível de independência, né? Inclusive exigindo uma determinada formação. Dá para ver como o Marx cita esses relatórios com grande frequência e dando grande credibilidade a isso, né? Isso é uma coisa muitíssimo importante. E a outra coisa é o sentido da educação, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, esse relato tem 170 anos atrás. Estamos falando de 170 anos atrás. E nós estamos falando hoje de pé de meia. Nós estamos falando no Brasil hoje de pé de meia, que foi um custo para que houvesse recursos, da onde tirar recursos para o pé de meia, para manter as crianças na escola. A outra reflexão foi numa época de grande desenvolvimento do brasileiro, de 1930 a 1980, com um crescimento chinês, onde foram fundados o Senai, por exemplo, todas as escolas profissionais, né? Senac, Senai, SESI, SESC, que foram entidades estatais orientadas para a formação de mão de obra, mas numa época onde o Brasil crescia a taxas muito elevadas. Hoje em dia, qual é o interesse do capitalismo brasileiro em melhorar a educação? Nenhum. Pelo contrário, a maquinaria, na verdade, reduziu a necessidade de trabalhadores, né? E está aumentando a qualificação, exceto em trabalhos precários, não regulamentados, né? Enfim, são essas duas observações, né? O nosso atraso, a intervenção do Estado na época de grande crescimento entre 30 e 80, e o nível dos inspetores de fábrica, que foi uma felicidade tê-los existido, né? Bom, dois comentários rápidos. Um sobre... eu acho que a dinâmica, o comentário do Ian, né, que acho que ele vai lembrar que no último encontro eu até falei, vou vestir aqui meu chapéu de liberal e vou fazer uma apologia aqui ao sistema de máquinas, né? Então, como que, assim, o item 2, né, do capítulo, ele fala, olha as grandes possibilidades, né, que o sistema de maquinaria coloca,
E, né, eu acho que muito de Marx, ele fala, olha, na sequência, a contradição que é gerada, né? Então, por exemplo, o trabalhador, o capitalismo libertou o trabalhador, o trabalhador se encontrou com o capitalista no mercado de trabalho, de certa forma, né, vamos colocar aqui como iguais, né, homens livres. No momento seguinte, essa liberdade foi tolhida, né, porque a partir do momento que o trabalhador vende sua família, não existe liberdade nenhuma, né? Então, eu acho que é sempre esse aprendizado, essa discussão que é a riqueza, né, de Marx, e a gente está atento a esses movimentos, né, aprender com isso. E até sobre o comentário da educação, né, eu acho que mesmo nos casos em que o capitalismo promoveu a educação, então a gente está falando de o Fernando citou ali 1930, 80, né, um período longo, teve indas e voltas, mas assim, a ditadura, ela se permitiu um tipo de educação, não é uma educação que ela é universalizada, que ela é uma educação que é libertadora, que é uma educação crítica, que é uma educação técnica, né? Porque aí você tem uma especificidade, uma questão utilitária, né? E eu vejo isso, né, na minha experiência, muito na questão da educação superior aqui. Eu vejo, na minha experiência na Alemanha, hoje você tem assim, se acabou com a questão do mestrado, né? Então, o que aconteceu? Os europeus, eles fizeram uma reforma no currículo, né? Se encurtou o tempo da graduação, se criou um mestrado, né? Então, a graduação e mestrado você faz uma educação em 5 anos e depois o doutorado. E agora eles estão eliminando até muitas vezes o mestrado e as pessoas estão indo direto para o doutorado. Só que onde que elas estão atuando no doutorado, né? Em questões que são extremamente técnicas, por exemplo, biotecnologia. E daí o cara faz um doutorado de 3 anos em que ele se especializa, obviamente que é um complexo, num processo muito complexo, mas de produzir um remédio ou de dominar um processo produtivo de alguma questão química, bioquímica, etc., né? O cara que ele faz doutorado, ele é um ultra especialista, né? Ele não tem uma formação crítica, né, com o PhD, né? É um doutor em filosofia, não existe mais filosofia. Até o doutorado é uma questão totalmente utilitária, foi totalmente cooptado, né, pelo capitalismo, assim. Então, todo o espectro, eu diria assim, da questão educacional, ela está a serviço do capitalismo, né? Enfim, é isso. Ficamos por aqui? Sim. Ia falar alguma coisa? Não, inclusive, em Minas Gerais, nesse momento, o governo Zema está promovendo um encontro com alguns coaches, né, dessas fundações. Inclusive, eu vou lá agora para participar de uma palestra de um coach, provavelmente do Sebrae ou dessas coisas aí, para falar que o sofrimento é individual, e que você tem que controlar as suas emoções, enfim, é tudo pessoal, individual, enfim, a velha cantilena neoliberal aí, né? Mas o que você vai fazer nisso? Não, é obrigatório, é reunião de módulo, tem que ir lá. E o palestrante ganha 1.600 pau, cara, para dar essa palestra. A última foi sobre comunicação não violenta, teoria, até perdi a porra do cartaz, teoria desenvolvida para, digamos assim,
Eu já vi isso aí. Fazer com que os trabalhadores não se rebelem, né? Assim, enfim. Usar expressões que não são agressivas. Isso. Suscitam essas coisas. Mas eu te falar, se fosse do Sebrae, aí, eu duvido que seja do Sebrae, viu? Porque isso aí deve ser esses coach privado, particular aí, influenciador de cara do Zema, botar essas coisas. Meus pêsames, viu? Meus pêsames. Bom, ficamos por aqui então, né? Isso aí, Um pessoal. abraço, camarada. Até semana que vem. Obrigado a todos. Até daqui 3 semanas para mim. Um abraço. Valeu. Vai fazer falta, Tchau. cara. Vai fazer Boa falta. viagem. Boa viagem. Valeu. Falou. Vai fazer Valeu. falta, cara.